Boa tarde, meu irmão, meus irmãos que estão na sintonia deste programa, os que estão sintonizados na rádio Fonte Vida, né? Mais um programa Instituto Calvino. E esse programa é direcionado pela Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo e do Jardim Silva, na direção do pastor Simão, com Dona Siloé. E eu queria cumprimentar todos os irmãos que está ligado, continue ligadinho aí conosco, prestigiando, né? Esse trabalho que é para a glória do Senhor Jesus. E eu queria pedir o Fernando para estar fazendo aqui uma oração nesse momento e para nós darmos sequência no nosso programa. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos orar, falar com Deus. Se você pode, curva sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por poder estar aqui mais um dia para proclamar as boas novas de salvação, o teu amor, a palavra do teu Filho. Deus, fala com cada ouvinte, com cada irmão que nos assiste também pela live, pelas redes sociais. Deus, irmãos da igreja do Jardim Novo Campo Limpo, os irmãos da igreja do Jardim Silva e todos os outros irmãos de outras denominações, que o teu Santo Espírito venha chegar até eles, Senhor, com salvação, com cura, com libertação, com o enchimento do teu Espírito Santo. Abençoa e usa-nos para a tua glória, pois sem ti nada podemos fazer. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O hino agora? É o hino? É o hino? Vamos ouvir um hino, então? Vamos ouvir o hino. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. 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 Maravilha, né? Que hino bem cantado, gostoso, né? Eu sou chegado nesses ritmos assim. É algo bem gratificante. Eu queria passar os números da rádio, o número fixo, para que vocês possam estar ligando e falando com a nossa irmã Sara, pedindo oração. Nós queremos fazer a oração na igreja por vocês, aquelas pessoas que mandam os seus pedidos de oração, né? A gente coloca no boletim de oração para poder estar orando na igreja. Porque o nosso tempo da rádio é bem limitado e por isso nós temos que aproveitar ao máximo, né? E o número da rádio é 4203-4009 e o WhatsApp é 94046-8472. Os irmãos poderem estar ligando, né? E participando conosco do nosso programa. E eu queria também passar os endereços da nossa igreja, que está situada no Jardim Novo Campo Limpo, na Rua Xingu, número 12. Facinho de você chegar lá. Também no Jardim Silvia, nós temos a igreja na Rua Santa Catarina, número 715. Jardim Silvia, Imbu. É praticamente dentro da cidade de Imbu, né? E os irmãos e as pessoas são convidados a participar conosco. Lá o culto é matutino, das 11 horas da manhã. E nós aqui no Novo Campo Limpo, o nosso horário é quarta-feira, 7h30 da noite, nós temos reunião de oração. E no domingo nós temos também o culto, né, normal, o culto de adoração ao Senhor, agradecimento a Deus, né, para que tudo que Deus faz em nossas vidas. Fernando, pode ir. Amém, graças a Deus, né? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Do 1 ao 14? Não, versículo 14. Versículo 14? 1:14. Nos diz assim a palavra de Deus. Você que pode lê-la no celular, no computador, ou mesmo no livro. São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai. É uma coisa maravilhosa, né? A encarnação de Cristo, né? Cheia da graça e da verdade de Deus. Amém? E hoje nós, dando continuidade ao estudo, né, que nós estamos fazendo sobre Cristologia, nós vamos aqui nesta noite fazer aqui uma introdução para que nós possamos dar procedimento ao nosso estudo. Diz assim: o eterno e infinito Verbo de Deus se fez homem, e nossas mentes infinitas não conseguimos compreender este mistério. Apesar disto,
A nossa inabilidade em nada diminui o poder e a veracidade dele. Se não conseguirmos entender as circunstâncias naturais de quais estamos sujeitos, como compreenderemos o sobrenatural relativo ao Criador de todas as coisas? Pode o homem mortal compreender como o infinito pode se tornar finito? Absolutamente não. No entanto, seria um absurdo rejeitar o tal fato se negarmos ao infinito o poder e a manifestação em forma humana em determinado momento e lugar. Nós o privamos da característica principal de sua infinita e a competência. Fernando. Amém. Maravilha. Esse versículo fala da encarnação de Cristo, mas também fala da natureza tanto divina, como também vai falar um pouco da natureza humana, já que Cristo se fez homem, né? Esse é um assunto muito polêmico e muito atual. Tem muitos irmãos aí que não estudam, né? E acabam sendo enganados por seitas. Por exemplo, com todo respeito, as pessoas não estão aqui falando mal da pessoa, mas falando do ponto de vista, né? Que isso é totalmente... temos base até dentro da lei, né? Para expressar pontos de vista. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E Cristo, ele se fez homem, o Verbo se fez carne, não deixou de ser Deus. Aí você pega, por exemplo, o Testemunho de Jeová, que diz que Cristo não é Deus, né? Eles colocam em João 1, o Verbo era um Deus, com letra minúscula, na tradução do Novo Mundo, do Charles Russell, fundador da Testemunho de Jeová. Você pega os adventistas também, que vão dizer que Miguel é o próprio de Cristo. Então, aí você pega também aquele grupo Voz da Verdade, que também não crê que Jesus é Deus, né? Eles creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tudo uma pessoa só. E aí quando Jesus se batiza, então ali Jesus está falando sozinho, porque veio uma voz do céu dizendo: esse é meu filho que me comprazo, e o Espírito na forma de uma pomba, né? Então ali é uma passagem problemática para eles. Mas assim, é polêmico e é muito sério esse ensino. Os irmãos estão ouvindo, nos acompanhando, tem que estudar bastante isso. Por quê? Porque na primeira carta de João vai dizer o seguinte: quem não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse é o espírito do anticristo. É complicado. E todas essas heresias, esses falsos de ensino, eles são tudo, não são inovações, são repetições das heresias que existiram na igreja do 2º, 3º século. A heresia do nestorianismo, a heresia do arianismo. O arianismo negava que Jesus era Deus, né? E o nestorianismo e muitas outras aí vão dizer que Jesus era homem, não era Deus. Outro vai dizer que Jesus era Deus, não era homem. Outra heresia dos primeiros séculos vão dizer que da cintura para cima Jesus era Deus, da cintura para baixo era homem. Cada pensamento difícil, né? Então fica difícil. É igual o arianismo. O bispo Ário, ele pegava lá em Provérbios, que fala que a sabedoria, Deus criou a sabedoria, no princípio tu me criaste, tu me possuíste, e aí ele vai dizer que Jesus é a sabedoria de Deus. Então, como lá em Provérbios diz que a sabedoria foi criada, então Jesus foi criado por Deus, né? Aqui, como homem, ele foi criado, mas como Deus, ele é eternamente gerado. Ele nunca foi criado, porque ele é Deus, né? Ele é o Pai da eternidade. Então parece um ensinamento simples, né? Mas a gente vê quanto erro tem aí fora aí, né? Distorcido, né? O versículo 2 desse texto, né, de João, chega a dizer que ele estava no princípio com Deus. 3 diz: todas as coisas foram feitas
por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou, né? Criação. Você viu que ele foi a palavra ali, Deus ordenava e ele criava, né? Com certeza. Coisa linda. E então os irmãos aí que estão ouvindo, que estão participando aí da live, ou mesmo da rádio, os irmãos podem ter certeza que esse é um ensino que os irmãos devem se dedicar. A natureza divina e a natureza humana. Cristo era 100% homem e 100% Deus, né? E não deixou de ser Deus e também não deixou de ser homem. Isso é um ensino que a gente tem que aceitar, porque tem base bíblica, né? E, Fernando, dando sequência, né, diz assim, Deus se tornou homem, e para enfatizarmos devidamente o fato de Jesus voluntariamente tornar-se homem, devemos lembrar as palavras de Filipenses no capítulo 2, versículo 6 e 7, né? Já está aberto aqui já. Já? Já. Pode ler, meu querido. 6 e 7, né? Isso. Aqui é o texto áureo, né, desse assunto. Uhum. Diz assim, 6 e 7. O 6 é a continuação do 5, né? Que ele fala, dizer assim no 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de forma... Não, tornando-se Em semelhança de homem. homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Louvado seja Deus, né? Muito claro essa passagem, né? Deixa muito claro as duas natureza, né? Natureza de Jesus como Deus e como homem, né? É muito claro, dá para entender muito bem. Mas, dizendo assim, realmente é um grande mistério. Deus toma voluntariamente a forma, a natureza e as limitações de simples ser humano, sem contudo jamais pecar. Acho que o irmão já abriu aí, Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Pode ler? Pode ler. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. O infinito poder, né, de adotar uma forma finita, mas não forma imperfeita. O verbo eterno, infinito, se fez. E Jesus de Nazaré, o homem finito, insuscetível à morte, sem nunca deixar de ser verbo divino. Mesmo o grande apóstolo Paulo se maravilha do alcance destas verdades. Em 1 Timóteo, capítulo 3,16, né? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. É maravilha, né? Aqui Filipenses 2, só voltando, também é um texto um pouco polêmico, porque o assunto aqui de Paulo, a gente vê que o assunto dele, na verdade, é falando sobre os irmãos ter humildade, né? Começa no versículo 5, e ter como exemplo de Cristo. Aí, indiretamente, ele entra no assunto da natureza de Cristo para dar um exemplo de humildade, né? Mas, na verdade, aqui ele não está se aprofundando na natureza de Cristo, porque o assunto dele aqui é outro. Ele usa como comparação, e aí ele vai dizer que, mesmo sendo em forma, a palavra forma aqui, a palavra forma aqui mostra tanto a parte interior como a parte exterior, né?
E fala que ele tornou-se servo aqui é escravo, né? E ele se esvaziou. A tradução da Bíblia Corrigida fala aniquilou-se, mas está errado essa tradução. A palavra aqui é kenosis, que quer dizer esvaziou, porque se ele se aniquilar, ele deixava de ser Deus, né? Então ele não aniquilou a natureza divina. Ele continuou sendo Deus, mesmo estando em forma de homem. Quando a palavra forma aqui aparece, é a palavra morfê, né? Que é a aparência física. E conforme existia até essa palavra aqui, na mitologia grega, um personagem que tomava a forma das pessoas. A forma física, mas interior ainda era a mesma. Então ele tomou essa forma como se fosse um vaso, como se fosse a aparência de um homem, mas ele não deixou de ser Deus. Foi só a aparência dele que era humana. E assim mesmo ele se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Então, assim, tem pregador que fala, como homem, Jesus ele apanhou, mas como Deus, ele nunca mais vai apanhar. Não, ali quando ele apanhou, ele estava como Deus também. A diferença é que ele se esvaziava. Exatamente, o versículo 7 diz, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, né? Tomando a forma de servo e fazendo semelhante a Deus, né? Ele no momento nenhum deixou de ser semelhança ao homem, ao homem. não a Deus. Teve um momento que a natureza humana ela se sobressaiu. Não a natureza humana pecaminosa, mas a natureza humana que a gente fala da natureza do biotipo, né? Ele teve fome, teve sede, ele dormia, sentiu cansaço, ele, igual a gente falou, ele sofreu, apanhou, mas como Deus, tinha hora também que a sua natureza se sobressaía. E o Espírito Santo, quando ele foi batizado, ele capacitou Cristo, conforme diz lá em Atos 10, 38, o Espírito Santo ungiu ele, também em Hebreus, capítulo 1 fala que Deus ungiu ele com o Espírito Santo, com óleo de alegria. Então, assim, em momento nenhum Jesus deixou de ser Deus e de ser homem. Ele trabalhou as duas naturezas no seu ministério aqui na Terra. Amém. Louvado seja Deus, né? E aí diz, mesmo o grande apóstolo Paulo, né, que se maravilha do alcance dessas verdades. Grande é o mistério da impiedade, aquele que, e se manifestado na carne, foi crido no mundo e recebido na glória, né? Versículo 8 diz, achado-se de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Mesmo ele sendo homem, né, porque teve o esvaziamento, mas as duas naturezas estavam em Cristo. Tá ligado. Era necessário isso acontecer para que pudesse nós alcançar a salvação. Verdade. E não só a aparência dele é humana, mas toda a sua natureza humana também estava interligada com a natureza divina. De tal maneira que a Bíblia diz que nenhum homem pode morrer pelo outro, lá em Ezequiel 17. Aí você pode dizer, mas Jesus não é homem? Sim, mas aí entra a natureza divina. O próprio Deus enviou o Filho dele, também é divino. Agora a Bíblia não diz que Deus não pode dar a vida dele para salvar. E aí, Jesus, sendo Deus, ele pôde pagar todos os nossos pecados. Se fosse só homem, não podia. Só homem não dava. Não dava. Tinha que ser as duas naturezas. Duas naturezas. Para poder... Porque a coisa aqui na Terra é braba, viu? Bravo. Não é não? Uhum. Os homens, quando entra no coração a incredulidade, aí eles fazem coisas absurdas. Porque não tem fé, né? Está longe. Não crê que Jesus era homem e Deus. E pelas obras de Jesus, né? Estava na cara que ele era as duas divindades, né? As duas naturezas. E né? Uma coisa assim interessante, que Cristo ele é a palavra, o verbo que se fez carne, né? A Bíblia é a palavra
não se fez carne, mas assim como Cristo tem duas naturezas, a Bíblia também, ela tem a participação do homem que escreveu, tem a linguagem humana, mas a Bíblia é divina. Assim como Cristo, a Bíblia também, ela tem uma natureza humana e uma natureza divina. E aí eu estava lendo um tempo atrás algumas explicações, principalmente de Calvino, e falava assim que o pregador, quando ele prega também, ao mesmo tempo que Deus está usando ele, usando o pregador, o pastor, quem seja que esteja pregando, Deus está usando na linguagem humana, através desse pobre vaso que somos nós, mas a mensagem ao mesmo tempo é divina. Então ela se mistura entre divina e humana para chegar nas pessoas. E a Bíblia diz que os anjos queriam pregar, né? Eles desejavam atentar para essa tão grande salvação, anunciar a salvação, mas Deus encarregou o ser humano, né? Com certeza, né? Então, Fernando, dando continuidade, diz depois do verbo, né? Continuou sendo Deus eterno, mesmo quando se fez carne e andou nas ruas, nos campos e aqui na terra. Ao lermos sobre a sua vida, chegamos a esta inevitável conclusão: o seu nascimento deu-se ao contrário das leis e da natureza na sua morte. Contrariou as leis da imortalidade e não possuiu depósito de comestíveis, porém deu de comer a 5.000 pessoas. Ainda sobrou comida. Só Deus pode fazer isso. Não teve elegantes tapetes para nele pisar, mas andou sobre as ondas do mar da Galileia e sem afundar, né? Pregou o Evangelho durante poucos mais de 3 anos. Nunca escreveu um livro e nem construiu um templo e nem fez coleta de dinheiro. Hein, Fernando? Mesmo assim conseguiu influenciar toda a humanidade, né? Com certeza, né, Fernando? E deixa eu continuar enquanto você acha aí. Contudo, mais de 1900 anos mais tarde, ele continua sendo a figura central da história humana e o eixo de todos os eventos ocorridos. O único regenerador da humanidade foi apenas um filho de Maria e José, que atravessou o nosso horizonte há mais de 1900 anos. Foi apenas sangue humano que se derramou no Calvário como sacrifício para a redenção dos pecadores. Quem pensar nestas coisas não se conterá e logo exclamará: Senhor, meu Deus, Deus meu. Amém? Amém. A gente vê até quando Jesus ressuscita, Tomé, ele fala para Cristo: Senhor meu e Deus meu, né? Com certeza. Então, depois da ressurreição também, Cristo ele não perdeu a sua divindade, né? Na cruz do Calvário mesmo ele falou: todo poder me dado. A palavra ali no grego fala ali da onipotência do nosso Deus, pantocráctor. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então Cristo ele é verdadeiramente Filho de Deus, ele é Deus, né? E são verdades aí inexcusáveis da Bíblia Sagrada. Agora, se a pessoa for ler outros livros paralelos à Bíblia, de outras crenças, né? Com certeza ela vai chegar à conclusão que Jesus não é Deus, né? Se você pegar a tradução Novo Mundo, se você pegar o Evangelho segundo Allan Kardec, se você for pegar também o livro de Mórmon, né? Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é única e exclusivamente a palavra de Deus,
E ela nos diz que Cristo, ele é o Filho de Deus e também é verdadeiramente homem, né? E é interessante que para o céu ele levou as marcas no seu corpo transformado, né? Mostrando também a sua humanidade, né? A humanidade. E, irmãos, agora nós vamos passar mais uma vez o endereço da nossa igreja, encerrando aqui esse momento do estudo, né? E dando continuidade na próxima sexta-feira. O endereço das nossas igrejas está localizado no Jardim Novo Campo Limpo, na Rua Xingu, número 12. Muito fácil, né, de localizar, né? Aí entre Santo Eduardo e Jardim Vazame, São Vicente, está tudo encostado ali, né? E também queria falar sobre o endereço da igreja do Jardim Silva, na Rua Santa Catarina, número 715. Tendo lá o culto matinal, às 11 horas da manhã. Tem ali o evangelista Maurício e também o pastor Simão, né? Mas Dona Siloé, que dirige lá nas manhãs de domingo. E nós aqui no Jardim Silva, no Jardim Novo Campo Limpo, nós temos reunião de quarta-feira às 7h30, reunião de oração. E no domingo, às 18 horas, nós temos o culto. E os irmãos que estão na escuta são convidados especiais para participar. Eu queria mandar um abraço para todos os membros da nossa igreja, né, que está ouvindo a programação, tanto o Romário como sua esposa, né, e os demais também. Que Deus esteja abençoando ricamente a todos. Nós vamos agora ouvir mais um hino. É isso, Fernando? Ou ainda está cedo? Vamos ouvir mais um hino para a glória de Deus. Senhor, fala que eu te escuto. Sou teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder, vem sobre o meu ser, faz a obra em mim. Tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor, teu servo pronto está para te servir. Usa-me, prepara-me ao campo e guia-me. Quero ser um mensageiro teu. Vem, fala, Deus, comigo, pra sempre tua voz eu quero ouvir. Fala, fala, meu Senhor, fala que eu te escuto. Sou teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder, vem
voz eu quero ouvir. Pois bem, voltamos. Você é nosso convidado para estar ali na Rua Xingu, número 12, Jardim Novo Campo Limpo. Nós teremos ali domingo um culto. Você que estuda, que faz faculdade ou está estudando, você é convidado também, principalmente. Nós vamos estudar sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, à luz da Bíblia Sagrada e com base na ciência, né? A partir da ótica criacionista. Então, você que gosta do assunto, você que quer aprender mais sobre o criacionismo, você é nosso convidado para estar ali, ouvindo a palavra de Deus, domingo, na Rua Xingu, número 12, a partir das 18 horas. Irmão, eu só queria mais acrescentar, versículo 8, né, de João 14, que diz assim: disse-lhe Jesus, aliás, versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Aí disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Tem a mesma natureza, essência que o Pai, né? É para não deixar dúvida, né? E dando continuidade, eu queria pedir, ainda temos tempo, né, Fernando? Temos sim. Então, mas vamos fazer assim, nós vamos pedir mais um hino, e aí o irmão vai fazer a oração, tá bom? Amém. Amém. Rude cruz se erigiu, melodia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar.
com Jesus a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Perdão. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos estar orando pelo nosso pastor Simão, né? Recentemente Deus recolheu, chamou a sua mãe, 91 anos, né? Ele falou com muitos anos. 91. 91 anos, muitos anos servindo a Deus. Ele fala que ela uma pessoa de fé mesmo, né? Uma pessoa que lutou para que a família servisse a Deus. Resultado maravilhoso, né? Porque pastor Simão é uma pessoa muito, muito boa. A gente percebe que, mesmo tendo dificuldade, né, de falar português, tudo, mas ele é maravilhoso, é bom. Eu gosto muito dele. Estou sofrendo, estou sentindo, porque ele perdeu, né? Apesar dela estar há muitos anos sofrendo. Mas o mais importante é que ela está com Deus. Verdade. Com certeza ela nunca abandonou a fé dela. E aí, Fernando, vamos orar para que Deus venha consolar o coração do pastor e toda a família, né? Amém. Aí o irmão coloca também o Sérgio, a Deus, que está precisando muito dessas orações. E Gabriel também, né? Que o pai está perseguindo Gabriel, querendo fazer mal. Vamos colocar aí na mão de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Soberano eterno Deus, ó Pai querido, nós estamos em Tua presença para Te pedir, Senhor, venha consolar, dar força, ânimo, ajudar nosso pastor, também sua família, seus familiares, parentes. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor a chamou para mais perto de Ti e consola, Senhor. Venha animar, venha, Senhor, dar forças, ânimo. Visita também, Senhor Deus, o irmão Adilson, filho do presbítero Pedro, e o seu outro filho também, ó Pai, estendendo Tuas mãos, livrando de todo mal, curando, dando da Tua graça, do Teu poder, na vida de todos os ouvintes, ó Pai, que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo venha convencê-los da verdade, pois somente o Senhor e a Sua palavra é verdade. Nós queremos Te agradecer e Te pedir, em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém. Nós vamos, mais uma vez, o endereço da nossa igreja, né? Que está localizada no Jardim Silva, Rua Santa Catarina, número 715. Ali tem os cultos matutinos, às 11 horas da manhã. Tem o Maurício, né, que está na direção ali da igreja, podem procurar o evangelista Maurício. E aqui no Jardim Silva, no Jardim Novo Campo Limpo, nós estamos na Rua Xingu, número 12.
muito facinho de você encontrar a nossa igreja, né? Ela está bem localizada entre Vazame e São Vicente e também Santa Emília, Santo Eduardo. Nós estamos ali no meio, subindo na Avenida Central. Você passa da porta da igreja. O ônibus que vem do Tomé, Jardim Ângela, ele vira bem na frente da igreja. É muito fácil de localizar. Queremos agradecer a todos que esteve na sintonia, que Deus esteja abençoando ricamente. Eu quero mandar um abraço para minha esposa Deise, meus filhos, o Isaac, o John, que vai se batizar, junto com o irmão Danilo também. Um abraço, irmão Danilo. Amém. E a Ágata. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado a programação de hoje. Fica com Deus. Amém.